Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. O que são OVNIs? Será que eles são naves espaciais ou alguma coisa diferente vinda de um lugar além da imaginação? Será que eles transpõem longas distâncias para chegar ao planeta Terra? E será que eles viriam em paz ou como conquistadores? Muitos que encontraram extraterrestres, seja numa abdução ou num avistamento, acham que as entidades que estão visitando a Terra são violentas por natureza. De planetas misteriosos nos confins do nosso sistema solar a jornadas épicas para além das fronteiras do tempo e do espaço, venha conosco para descobrir os segredos das visitas dos alienígenas. Canal da Mancha, 3 de abril de 2007. Um pequeno avião de passageiros está voando da cidade costeira inglesa de Southampton para a ilha de Alderney. O piloto Ray Boyer se espanta ao ver uma imensa e brilhante nave à sua frente. Ao se aproximar, Boyer se surpreende com uma segunda nave, idêntica à primeira, que aparece atrás dela. Ele não tem nenhuma dúvida de que essas naves não pertencem ao planeta Terra. Os passageiros do avião também veem os objetos. Depois de 15 minutos de tensão, a aeronave chega ao seu destino e os OVNIs desaparecem por trás das nuvens. Boyer imediatamente relata o avistamento às autoridades da aviação civil britânica. Ele depois descobre que os OVNIs tinham sido vistos por uma segunda aeronave e 2 testemunhas em terra. Um exame por peritos na área se mostra inconclusivo. De onde os OVNIs tinham vindo e para onde eles foram continua um mistério. Como 2 OVNIs gigantes poderiam ter conseguido penetrar num dos espaços aéreos mais movimentados do mundo e depois desaparecer sem deixar traço? O universo. Ele é feito de mais de 100 bilhões de galáxias distantes. Nós vivemos na Via Láctea, que contém mais de 400 bilhões de estrelas. A estrela mais próxima do nosso sistema solar é a Próxima Centauri. E ela está a 4,2 anos-luz de distância, o que significa que mesmo na velocidade da luz, levaria mais de 4 anos para viajar de lá até o nosso planeta. Será que haveria naves espaciais transpondo distâncias inimagináveis só para explorar a Terra? Ou elas se originam de um local mais próximo? Por décadas, a NASA vem capturando imagens de objetos estranhos e inexplicáveis vagando pelo espaço. E nos últimos 20 anos, as 2 espaçonaves Voyager estão transpondo uma nova fronteira celestial, mandando fotos e dados de locais distantes no nosso sistema solar. A Voyager 1 foi lançada em 1977 e já percorreu cerca de 20 bilhões de quilômetros, indo além do reino dos planetas e passando pelo cinturão de Kuiper, um vasto anel com mais de 100 mil planetóides e corpos espaciais menores, sendo que qualquer um deles poderia servir de base alienígena. Além do cinturão de Kuiper está a nuvem de Oort, formada de trilhões de corpos gelados que às vezes caem em direção ao Sol como cometas. Recentemente, cientistas da Universidade de Louisiana dizem ter localizado um objeto misterioso 4 vezes maior do que Júpiter, escondido além da nuvem de Oort, cuja gravidade eles acreditam ser responsável por fazer com que os cometas se lancem em direção ao Sol. Mas o que seria esse mundo misterioso? Existem rumores de um planeta fantasma na borda exterior do nosso sistema solar desde 1846 e do descobrimento do planeta Netuno.
Os astrônomos depois detectaram pequenas mudanças em sua órbita e também na do planeta Urano, o que poderia significar a presença de outro mundo escondido na escuridão, atraindo-os com a sua gravidade. Ele viria a ser conhecido como Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto e por décadas muitos acreditaram que o mistério do Planeta X finalmente tinha sido solucionado. Mas em 1978, os cientistas determinaram que Plutão era muito pequeno para afetar as órbitas de Urano e de Netuno. Em 2009, a União Astronômica Internacional rebaixou Plutão ao status de planeta anão, e assim a busca pelo Planeta X continua. Será que esse corpo cósmico gigantesco nas últimas fronteiras do espaço explorado poderia ser o famoso Planeta X? E seria ele uma plataforma de lançamento para os OVNIs que avistamos na Terra? Ou será que deveríamos seguir a trilha da Voyager 1, que acabou de ultrapassar o Sistema Solar e mergulhar ainda mais profundamente na vastidão do espaço interestelar? Milhões de pessoas em todo o mundo já relataram encontros com OVNIs, mas se os alienígenas existem, de onde é que eles vêm? New Hampshire, 19 de setembro de 1961. Betty e Barney Hill estão passando de carro pelo interior da Nova Inglaterra quando se veem perseguidos por uma nave misteriosa. Os fatos a seguir mudarão o curso da história. Uma luz pousa na estrada, iluminando o que parecem ser pequenas e estranhas criaturas. Então os Hill subitamente percebem que eles já tinham chegado à entrada da sua casa sem se dar conta do lapso de tempo. Mas os detalhes do que havia acontecido dentro da nave alienígena só seriam revelados anos depois, sob o efeito de hipnose. Buscando em memórias do subconsciente, o casal fornece uma descrição detalhada de seus captores, uma raça que o mundo viria a conhecer como os Greys. A raça Grey de alienígenas é a descrição mais comum de que se tem notícia. Não apenas pela cultura pop, mas também por pessoas abduzidas que tiveram esses encontros. Os Greys possuem cerca de 1 metro de altura, cabeças grandes e bulbosas, grandes olhos escuros e amendoados, pele cinza, corpos um tanto franzinos e muito magros. O casal diz ter sido submetido a experimentos médicos horripilantes. E Betty Hill revive outra memória. Ela lembra do alienígena lhe ter mostrado um mapa intergaláctico, tentando mostrar de onde eles tinham vindo. Anos depois, um astrônomo amador usa o mapa Hill para tentar associar a série de pontos aparentemente sem sentido com estrelas conhecidas do céu. O resultado é surpreendente. O mapa mostra a jornada dos alienígenas desde o ponto de sua origem, Zeta Reticuli, um sistema solar duplo a 39 anos-luz da Terra. Os achados são publicados na Astronomy Magazine e dão início a um debate acalorado entre os especialistas. Seria Zeta Reticuli o lar dos Greys? E sendo o caso, quanto tempo duraria sua jornada? E quando eles teriam chegado aqui pela primeira vez? Recentemente, pesquisadores da Universidade de Edimburgo criaram um modelo digital para determinar que uma frota de naves intergalácticas navegando a apenas 1/10 da velocidade da luz poderia explorar toda a Via Láctea em menos tempo do que a idade da Terra. Será que uma civilização alienígena, bilhões de anos mais antiga do que a nossa, poderia um dia ter partido em direção à Terra? O caso de Dulce. Dulce, Novo México, agosto de 1979. Phil Schneider é um engenheiro do Exército que trabalha numa unidade responsável pela construção de uma série de túneis a sudoeste do Planalto de Archuleta. Há vários rumores de que nesse local haveria uma instalação militar secreta subterrânea conhecida como a Base de Dulce. No início, o projeto sofre vários problemas com uma série de defeitos no equipamento de perfuração sem nenhuma explicação plausível. Schneider fica ainda mais tenso quando um enorme destacamento de boinas verdes fortemente armados aparece para inspecionar a obra.
Temendo que uma coisa terrível possa acontecer, ele se arma com uma pistola 9mm. A unidade finalmente consegue penetrar profundamente no solo. Schneider é mandado para investigar, acompanhado por um boina verde. Ele se assusta ao ver ao fundo um Grey de mais de 2 metros. E além dele, um grupo de outros ocupados com operações na base subterrânea. O engenheiro imediatamente abre fogo. I killed 2 of them. Yes, they're mortal and they do die. However, next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. O raio emitido leva 2 dedos de Schneider, causando queimaduras terríveis. Ele é resgatado por um boina verde. Inicia-se uma batalha que dizem ter dizimado a vida de 60 soldados americanos. Mas Schneider descobre uma verdade ainda mais surpreendente depois. The government knew all about it. They had been in camp there for, as best as believed possible, about 400 or 500 years. Será possível que raças alienígenas por séculos tenham se refugiado em nossas cadeias montanhosas ou talvez até no centro da Terra? Em 20 de julho de 1969, a missão da Apollo 11 chega ao seu destino e 2 homens, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, realmente andaram sobre a Lua. Eles fincam a bandeira agora e você pode ver as estrelas e as listras na superfície lunar. Lindo, simplesmente lindo. Foi a primeira vez na história que seres deixaram suas casas e viajaram pelo espaço até um planeta estranho. Será que foi? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? A missão. Aonde foram? Irão retornar? Fomos mesmo as primeiras criaturas no universo capazes de viajar para outro mundo? Devido à vastidão do universo e aos bilhões de anos que ele levou para criar nossa galáxia, é tão difícil assim imaginar que isso possa ter acontecido antes, talvez milhares de vezes, e durante milhões de anos. A antiga teoria dos astronautas alienígenas pressupõe que milhares e milhares de anos atrás, até mesmo antes da história registrada, a Terra foi visitada por astronautas de outro mundo. Mas se seres alienígenas viajaram mesmo para a Terra, foi para quê? Eles vieram explorar, roubar, estudar, caçar ou acasalar. Quando Armstrong e Aldrin exploraram a incrível paisagem, eles viram a Lua como uma paisagem deserta. Ela parecia oferecer pouco mais que um oásis sem vida de pedras e poeira. Mas em 1986, outros testes determinaram que a paisagem lunar contém uma alta quantidade de hélio 3, uma fonte de combustível extremamente poderosa, não poluente e não radioativa. Especialistas estimam que uma única nave espacial cheia desse material pode satisfazer toda a demanda de energia dos Estados Unidos por um ano inteiro. Pense bem. Frotas de naves espaciais explorando a Lua e os planetas buscando recursos naturais. E isso explicaria por que a Terra pode ter servido como destino para viajantes de outros mundos? Vamos até lá com equipes de mineradores robôs ou até equipes de mineradores humanos. Escavamos os planetas, extraímos o minério, as naves vêm, pegam o minério e o levam. Bem, se nós fazemos isso, por que não os extraterrestres? Mas se escavadores alienígenas vieram à Terra talvez há milhares de anos, não haveria evidências. Aqui, onde agora é o Iraque, está o que é considerado por historiadores e arqueólogos o berço da civilização.
Entre 3.500 e 1.900 a.C., o povo sumério vivia na área fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foram uma das primeiras culturas a construir cidades reais, com ruas, uma rede de ruas, como em Nova York, onde se tem um quadrado de ruas. Eles inventaram pedras de calçamento, tinham um sistema de esgotos, ensinavam agricultura. Os sumérios também inventaram o primeiro sistema de escrita conhecido usando a escrita cuneiforme em tábuas de argila. No século XIX, arqueólogos explorando as antigas ruínas de Nínive descobriram 22.000 dessas tábuas de argila. Quando elas foram traduzidas mais tarde, os textos descreviam várias histórias parecidas com aquelas encontradas na Bíblia judaico-cristã. Toda a história que há no Gênesis, a história do dilúvio, a história de Adão e Eva, todas têm precedentes nos antigos sumérios. Em 1976, o autor Zecharia Sitchin publicou suas próprias traduções dos textos sumérios em uma série de livros chamada de Crônicas da Terra. De acordo com Sitchin, as tábuas de argila descrevem uma raça alienígena conhecida como os Anunnaki, que vieram à Terra extrair ouro. Zecharia Sitchin sugeriu que fomos visitados em um passado remoto porque o planeta de origem dos antigos astronautas precisava de ouro para sua atmosfera. O ouro deles na atmosfera estava acabando. Então eles vieram para a Terra para extrair o ouro daqui e levá-lo ao seu planeta natal. Mas por que ouro? Quais são as propriedades desse metal precioso que podem fazer com que ele valha a pena uma viagem pela galáxia? Eu acho que para os extraterrestres, o ouro seria um importante recurso, como é para nós. Se eles tiverem uma sociedade como a nossa, uma das principais preocupações deve ser com a eletricidade. O ouro é um dos principais condutores. Sua maleabilidade, a possibilidade de se fazer fios e de ser usado em pequenas formas, em nanopartículas, o torna um recurso tecnológico incrível para qualquer tipo de forma de vida que chegue a ponto de lidar com a eletricidade e a tecnologia como nós lidamos. Uma possibilidade interessante é como fonte de energia através de propriedades chamadas efeitos termoelétricos, onde se pode pegar o calor e transformá-lo diretamente em eletricidade. Isso, obviamente, é uma fonte de energia bastante limpa. Com essa capacidade de criar energia e conduzir calor, alguns cientistas acreditam que o ouro também pode ser um bem valioso na construção de naves espaciais. O ouro reflete a luz infravermelha. Infravermelho é uma luz que não é bem vermelha. Então você não a vê, mas interage com o calor dela. A radiação vai interagir com suas moléculas e fazê-las vibrar mais rápido e você vai sentir isso como o calor. Ela forma um ótimo escudo de calor, em parte porque é maleável e você pode deixá-la bem fina, sendo fácil de trabalhar. E ela tem ótimas propriedades de reflexão e proteção ao calor. O único metal que dura de verdade é o ouro. O ouro é indestrutível. Todo o ouro dos tempos antigos ainda existe hoje. Se você vir as teorias de Zecharia Sitchin de que os ETs vieram de outro planeta para o nosso sistema solar, que está em uma órbita elíptica de 3.600 anos, elas dizem que eles ficaram sem minerais e especificamente sem ouro, e precisavam dele para sua atmosfera. Esses extraterrestres primeiro analisam nosso planeta e têm um instrumento para descobrir onde encontrar matéria-prima nesse planeta. Através de seus incríveis equipamentos, eles encontram um planeta que tenha ouro e então decidem ir lá para extrair. Eles enviaram expedições ao planeta Terra. De repente, chegam aqui e os exploradores começam a dizer: nossa, tem muito ouro aqui, mas ninguém está extraindo. E agora precisamos de trabalhadores. A história que chegou aos sumérios é de que os Anunnaki extraíam ouro na Terra.
E como costuma ser, os empregados reclamaram dizendo que o trabalho era pesado e que estavam cansados. Eles não queriam mais isso. Então se reuniram e decidiram criar um trabalhador primitivo chamado Adamo. Então eles olham para o que há nesse planeta, o Homo erectus, e dizem: bem, eles não são muito inteligentes e não vão nos obedecer. Então vamos alterá-los geneticamente. Os Anunnaki criaram humanos como uma espécie escrava. De acordo com Zecharia Sitchin, os Adamu foram os primeiros humanos modernos. Eles foram criados pelos Anunnaki há 450 mil anos, quando misturaram geneticamente seu DNA com o do homem pré-histórico. Eles pegaram uma célula de um desses nossos ancestrais e modificaram essa célula através de uma mutação artificial. Mudaram o código do DNA, coisa que nossa genética faz hoje todo dia. Está gravado nas pedras deles. Não é uma coisa inventada. É parte da história do Sumério. Eles acreditavam que os deuses desceram e os criaram e que eles eram espécies escravas. Eles sabiam disso e não tinham nenhuma crença filosófica sobre o propósito do homem nem nada. Se você acreditar na teoria de Sitchin, de que a humanidade foi criada por ETs para trabalho escravo, de repente ela faz sentido. E quando você vê a explicação da Bíblia sobre o que pode ter acontecido, Adão e Eva, claro, eles podem ter sido dois indivíduos há muito tempo, no início dos tempos. Mas talvez Adão e Eva tenham sido os primeiros dos seres humanos geneticamente criados. Comparações mais próximas entre a Bíblia hebraica e os textos sumérios revelam muitas semelhanças não só nas histórias, mas também na linguagem. Adão é homem em hebraico. Adamu é como os sumérios chamam o primeiro homem. Os escravos, Anunnaki. Mas as tábuas sumérias descrevem mesmo uma raça alienígena? Uma raça que conduziu operações de mineração em escala global? A milhares de quilômetros no continente africano, as ruínas de antigas minas de ouro recentemente foram descobertas. A maior concentração pode ser encontrada na África do Sul, onde algumas escavações, de acordo com cientistas, têm aproximadamente 150 mil anos. Elas estão em áreas onde há abundância de ouro agora. Então é bem possível que eles tenham explorado. A grande pergunta é, como sabemos que não foram seres humanos que fizeram isso? Por que a teoria dos ETs? Em muitas línguas na África, a palavra nativa para estrela significa aquela que traz conhecimento ou esclarecimento. Algumas culturas africanas acreditam que seres extraterrestres visitaram a Terra durante dezenas de milhares de anos. As lendas Zulus falam em um tempo em que visitantes das estrelas vieram extrair ouro e outros recursos naturais. Essas minas foram trabalhadas por escravos de carne e osso produzidos artificialmente e criados pelo primeiro povo. Estima-se que algumas minas antigas no sul da África tenham 100 mil anos ou mais. Se os humanos não fizeram essa extração há 100 mil anos para ter o metal, então temos que admitir que extraterrestres fizeram isso. Minas de escravos dos alienígenas? Humanos geneticamente criados? Essas ideias não são fantasias elaboradas ou contos de fadas, e sim fatos. Elas mostram evidências da mineração alienígena tempos atrás no continente americano. O Peru é conhecido como a Terra do Ouro. Antigamente, governantes incas se adornavam com ele. E quando os exploradores espanhóis chegaram no século XVI, enviavam navios com seus saques para a Espanha. Naquela época, o ouro era um bem valioso por ser raro e fácil de fazer joias e moedas. E se você pensar nos antigos incas, esse povo usava o ouro como símbolo de status. E muitas culturas achavam que ele vinha diretamente dos deuses. As pessoas achavam que o ouro era tão puro, tão maravilhoso, que podia curar. E às vezes eles até ingeriam ouro puro.
Certamente descobrimos mais e mais com o progresso da arqueologia ao podermos ver as aplicações que elas tinham. Por exemplo, há evidências de que o povo antigo tinha baterias muito primitivas, e o ouro seria muito útil dessa maneira por causa de suas propriedades elétricas e sua conectividade. Não seria surpreendente, então, encontrar evidências arqueológicas de antigas minas de ouro. Mas alguns locais com 50 mil anos foram recentemente descobertos. Em várias áreas do Peru, você vê remanescentes do que podem ter sido as operações de mineração antigas. Estão lá. Em alguns casos, elas têm centenas de metros de profundidade. O ouro é muito fácil de ser extraído, apesar de ser relativamente raro. Os povos antigos usavam muitas técnicas comuns e algumas delas foram usadas até recentemente, e muito disso envolve o uso de água, geralmente para mudar as propriedades da rocha em torno dele, porque com muito calor e depois congelamento, o ouro se solta. Junto ao ouro, há outros locais antigos no Peru que dão evidências de que tiveram quartzo, hematita e ocre vermelho extraídos. Eles são usados para propósitos diferentes. O quartzo é incrivelmente comum, é basicamente dióxido de silicone e parece com vidro. É um ótimo mineral, é duro e pode ser forjado em belas esculturas. Você pode até fazer estátuas de quartzo, e poderia até ter sido usado como dinheiro antes de descobrirem os minerais e o ouro. A hematita e o ocre são bem mais valiosos por causa do óxido de ferro. E particularmente o ocre é importante como pigmento. Então assim que você começa a pintar, até os desenhos de caverna ou qualquer outro tipo de obra de arte, você precisa de cores. E fazer cores pode ser um desafio, e o ocre é uma ótima fonte disso. Também localizadas no Peru estão as famosas linhas de Nazca. As origens desses antigos geóglifos continuam sendo um mistério, mas a área em que as linhas estão localizadas sugere que uma grande escavação aconteceu lá, talvez centenas de séculos atrás. Em Nazca, topos inteiros de montanhas foram removidos. Quer dizer, isso tudo requer maquinário. E eu não estou falando, sabe, de uma pá e de um carrinho de mão, não. Eu estou falando de maquinário sofisticado, porque hoje também nós precisamos de maquinário sofisticado para conseguir esses feitos. O vasto plano localizado no deserto de Nazca pode ser evidência de uma mineração gigantesca, realizada há centenas de milhares de anos. Para quem vinha numa nave espacial, Nazca seria um sinal de que você chegou ao local certo, porque assim que você chega a Nazca, você se encontra com uma montanha do planeta Terra, onde existem todos os tipos de matérias-primas existentes em um único lugar e em quantidades muito abundantes. Acho que as linhas de Nazca não são evidência da procura por ouro, mas são evidência de comunicação com possíveis ETs ou deuses vindos de cima. Apesar da controvérsia, uma coisa é certa. A planície e as linhas que marcam a paisagem ao redor não são formações naturais. Mas enquanto cientistas e teóricos continuam divididos sobre quem ou o que criou as linhas de Nazca, eles concordam sobre uma coisa. A chamada faixa de buracos, localizada no Vale do Pisco, é um mistério completo. Nas montanhas do Peru, temos o que é comumente chamado de faixa de buracos. Ela é essa faixa de buracos que foi esculpida ou cavada na encosta da montanha. É um monte de buracos rasos abertos no solo. E há todo tipo de explicação. Algumas pessoas dizem que eram só caçadores procurando animais enterrados. Outras pessoas acham que parece que alguma máquina passou pelo território. Algumas pessoas pensam que era um tipo de mineração sistemática. Eles precisam de matéria-prima, seja ouro, prata, urânio, o que for.
Eles precisam de alguma coisa e enviam algo como transporte. Pode ser um robô sem que nenhum extraterrestre esteja a bordo. E esse robô só vasculha as superfícies e coleta e mede matérias-primas e depois desaparece. Os buracos têm aproximadamente 90 centímetros de distância, medem de 180 a 210 centímetros de profundidade e são milhares. Frequentemente, vemos estruturas regulares como essa e imaginamos que uma pessoa ou uma vida inteligente as fizeram. Mas há vários exemplos na natureza de processos naturais que chegaram a uma larga escala e que chamamos formações padrão. Você vê isso em pequena escala em animais. Veja os leopardos e as zebras. Leopardos têm manchas, zebras têm listras. Surpreendentemente, em escala geológica, alguns processos iguais aos que dão mancha a um leopardo podem formar depressões e áreas elevadas no chão e acabam parecendo buracos. Isso levaria muito tempo em escala geológica, mas nós temos esse tempo, e isso pode ser o que restou dele. Arqueólogos sugerem que os buracos eram usados para armazenar grãos, mas teóricos rejeitam essa ideia. É um mistério, porque quem poderia cavar todos esses buracos e para quê? O outro aspecto intrigante sobre a faixa de buracos é que você só pode vê-la de cima. Quando você está lá, você só vê alguns buracos cavados no chão. E isso não significa muito, mas se você estiver no ar, há uma longa faixa com buracos individuais que você pode ver. E você pode enxergar um tipo de mensagem que só pode ser vista de cima. Mas se os antigos alienígenas vieram à Terra buscando por ouro, por que foram embora? Ainda existe mais ouro aqui, como vários outros minerais? Será que as minerações antigas eram meios para outro fim, talvez maior? Ou será que a verdadeira missão alienígena na Terra era caçar a maior presa do universo? O homem. Alamosa, Colorado, 7 de setembro de 1967. Quando um cavalo de 3 anos de idade chamado Snippy desapareceu, seus donos ficaram preocupados e procuraram por ele. Sua busca levou a uma descoberta misteriosa e horripilante. O corpo de Snippy foi mutilado, quase que cirurgicamente. Um exame da carcaça mostrou que a pele e a carne foram cortadas com precisão. O coração e o cérebro foram removidos e um odor de formaldeído exalava dos restos. Uma autópsia também revelou que o fluido cerebroespinal foi removido. A morte de Snippy assustou a comunidade e está encoberta em mistério até hoje. Desde a mutilação, aproximadamente 50 mil eventos similares foram relatados em todo o mundo, a maior parte envolvendo gado. Mas só depois de meados dos anos 70, as mutilações de gado entraram para a ufologia. Fazendeiros encontravam animais que estavam vivos e saudáveis no dia anterior e de repente estavam mortos. E parecia que tinham sido cortados de maneira bem estranha. Essas partes do corpo pareciam ter sido cortadas de maneira quase cirúrgica. A produtora de televisão e investigadora de OVNIs, Linda Hall, pesquisou o mistério da mutilação animal por mais de 30 anos. Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo a todos aqueles animais. Eram cavalos, vacas, outros animais domésticos encontrados com o mesmo padrão de amputação sem sangue. E as autoridades chamaram de mutilações animais. 266 fotografias de tantos casos. A primeira coisa que senti foi raiva. Depois, fiquei nervosa e depois tive medo. Sentei diante do delegado que me disse: não estamos lidando com predadores, doenças ou cultos satânicos. Estamos lidando com criaturas do espaço.
Há várias explicações para os experimentos alienígenas com as vacas. Uma é que elas buscavam comida, outra é que procuravam alguma informação sobre organismos vertebrados. E outra é que procuravam um tipo de material genético por algum motivo. A explicação mais próxima que já tive foi de um homem que fez observações muito diretas, próximas e pessoais de não-humanos em seu trabalho para o governo. Ele me disse: a melhor explicação que posso te dar, Linda, é de uma colheita genética. Mas depois que você pensa em uma colheita genética na Terra, vem outra pergunta. Por que uma colheita genética na Terra? O que é feito dessa colheita genética? Para que fim? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada em nosso passado remoto, nos experimentos bizarros, quase de Frankenstein, praticados por civilizações antigas. Temos muitas descrições antigas do Egito que dizem especificamente que os deuses criaram essas quimeras. Seres mistos ou híbridos. Encontramos pinturas onde você tem um corpo humano com a cabeça cortada e um tubo vermelho saindo dele e próximo a ele a cabeça de um animal. E na imagem seguinte, elas parecem quase tiras de quadrinhos. E na seguinte, você vê o mesmo corpo humano com a cabeça de animal presa ao pescoço. Incrivelmente, há exemplos de seres híbridos, humanos e animais desde tempos anteriores ao Antigo Egito. De acordo com a arqueologia, a antiga Suméria é a civilização de seres humanos mais antiga. E o interessante é o fato de que os escritos mais antigos são cheios de referências a esses seres bizarros que desceram do céu, chamados de Anunnaki. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Mas há alguma evidência física desses híbridos de humanos e animais? Se houvesse, não encontraríamos esqueletos? A resposta pode ser encontrada em Saqqara, no Egito, lar da pirâmide mais antiga daquele país. Em 1851, o estudioso e egiptólogo francês Auguste Mariette explorou uma tumba profunda dedicada ao sagrado boi Apis. Dentro dela havia 2 sarcófagos lacrados e intactos. Mas quando Mariette os abriu, o que havia dentro era chocante. Eles abriram o sarcófago e não encontraram um boi. Encontraram uma massa negra do que se chama betume, um tipo de asfalto. E dentro dessa massa nojenta, encontraram fragmentos de ossos de 7 tipos diferentes de animais esmagados. De acordo com os textos que o acompanhavam, existiram alguns monstros durante o tempo dos egípcios. Então, quem sabe, se os sacerdotes instruíram o povo a destruir esses seres, esquartejando-os, esmagando seus ossos, colocando-os dentro dessa massa e os colocando debaixo de uma tampa, pesando 80 toneladas no sarcófago. Em todo o Egito, nós podemos encontrar restos mumificados de cada animal, mas encontramos esses sarcófagos que contêm esses ossos esmagados. Isso não significaria que os antigos egípcios não queriam que aquelas criaturas retornassem depois de sua morte? Claro que cientistas e arqueólogos acreditam que as antigas histórias gregas e egípcias de híbridos humanos e animais são produtos da imaginação. Mas será que são? Há um período no Egito pré-dinástico em que reinavam os semideuses. Não encontramos restos humanos, não sabemos quem eram eles, mas temos evidências científicas de que, pelo menos, os antigos egípcios acreditavam firmemente que eles comandavam. Se eles são seres humanos como você e eu, se eles vêm de outro lugar, se eles são
Seres híbridos? Nós não fazemos ideia. E se as antigas civilizações possuíam o conhecimento científico avançado de nossos cientistas modernos? Se eles desvendaram os mistérios do DNA, da clonagem e da modificação genética? Por que isso é tão fascinante? Bom, porque se você olhar pelo aspecto genético, nós estamos no caminho, hoje mesmo, agora, de poder recriar criaturas como essas. Isso é Frankenstein, isso é coisa de ficção científica, mas no Antigo Egito temos exatamente as mesmas descrições, exatamente as mesmas representações de um programa de hibridização muito bizarro que aconteceu milhares de anos atrás. Eles misturam DNA de aliens, animais e humanos, não só há 10 ou 20 anos, mas há milhares e milhares de anos. E por isso há tantas abduções alienígenas, e por isso cada geração é ciclicamente mais avançada que a anterior, até chegarmos à união completa de duas culturas, o grande híbrido. Acho que a resposta claramente é: não estamos sozinhos neste universo e temos inteligência não humana interagindo com este planeta, por motivos ainda desconhecidos para a maioria de nós. Isso nos dá um certo nervoso. Se seres alienígenas vieram para cá, como alguns sugerem, para fazer estranhos experimentos de mutação em animais, eles poderiam ter feito o mesmo nos humanos? E se fizeram, por quê? A vida na Terra existe em uma grande diversidade de formas e tamanhos. Ela pode ser encontrada desde as profundezas dos maiores oceanos aos picos das mais altas montanhas. Mas a grande variedade de formas de vida que vemos hoje é só uma pequena porção do que existiu nesse planeta durante seus milhões de anos de história. Na verdade, cientistas estimam que 97% de todas as espécies que já viveram na Terra estão agora extintas. Período pré-cambriano. A maior parte dos cientistas hoje vai nos dizer que houve 6 grandes extinções durante a história da vida na Terra. A mais recente dessas extinções foi a que ocorreu há 65 milhões de anos e que acabou com os dinossauros. Paleontólogos atribuem essas extinções em massa a causas naturais como quedas de meteoros, enchentes e baixas no nível do mar. Mas outra teoria sugere que essas extinções não foram causadas pela natureza, mas por seres alienígenas. Nos antigos textos sumérios, eles podem controlar o clima, podem causar cheias e fizeram isso com os humanos. Eles eram capazes de produzir seus próprios desastres. Mas as formas de vida agora extintas acabaram por abrir caminho para outras espécies, talvez mais dóceis ou mais desejáveis. A intenção era abrir caminho para a colonização ou para a invasão? E se for, que tipo de tecnologia seria necessária para causar uma mudança tão abrangente? Algumas teorias dizem que temos uma tecnologia agora chamada tecnologia escalar. Podemos aquecer um certo ponto na água com fortes impulsos elétricos, e isso cria um furacão. E abrindo caminho com esse feixe, você pode mover o furacão. Se pudermos fazer isso, e isso é hipotético, se pudermos fazer isso, por que uma cultura alienígena não pode dizer: vamos criar uma era do gelo no planeta Terra? Ela vai matar os dinossauros, mas vai abrir caminho para os alienígenas implantarem os seres humanos na Terra? Veja o caso das culturas mesoamericanas dos astecas e dos maias. Até o ano de 1500 d.C., todas elas haviam desaparecido.
Mas por quê? Houve um desastre natural de algum tipo ou há alguma outra explicação mais celestial? Em algum ponto, tudo acabou num grande desastre cataclísmico. O mundo que eles conheciam chegou ao fim. Ondas passaram por cima de continentes. Áreas do planeta ficaram debaixo d'água. E o monumento megalítico, que era construído na época, também parou completamente. É isso que vemos em certas áreas, como no Peru, onde blocos gigantescos de granito foram pegos e parcialmente levados ao lugar onde ficariam. Mas aí, tudo parou repentinamente. Por quase 3.000 anos, a civilização maia prosperou na América Central. Entre suas várias realizações, os antigos maias inventaram um calendário incrivelmente complexo e preciso. De acordo com estudiosos, o calendário começa em 11 de agosto de 3114 a.C. O primeiro ciclo do calendário termina 5.000 anos depois, em 21 de dezembro de 2012. Mas por quê? Os maias sabiam de algo sobre o futuro da humanidade? Algo que esquecemos ou preferimos ignorar? Há muito alvoroço gerado agora sobre o fim do calendário maia. Se ocorrer esse cataclismo ou alguma grande mudança repentina na Terra, então teremos a ideia de que antigos povos, como os maias, sabiam totalmente disso e tinham conhecimento desse tipo de ciclos cósmicos que aparentemente levam a mudanças cataclísmicas na Terra. Isso é inegável. Esse é o tipo de conhecimento avançado que não esperávamos que eles tivessem. De onde eles tiraram esse conhecimento? Podemos imaginar que ele veio de extraterrestres. Se aceitarmos a ideia de que seres alienígenas deixaram o calendário maia como um tipo de instrumento avançado de aviso, será que eles teriam deixado outros instrumentos astronômicos aqui na Terra? Se deixaram, por que era tão importante para as antigas civilizações o rastreamento das estrelas? As estrelas. Desde o início dos tempos, o homem olha o céu à noite com curiosidade. Estrelas se tornaram temas para lendas, lá dos deuses, e às vezes o descanso final do homem. Não é surpresa que o homem antigo tenha construído monumentos dedicados a essas maravilhas celestiais. Quando olhamos os monumentos antigos pelo mundo, as estruturas megalíticas, descobrimos que muitos deles são alinhados astronomicamente ao Sol, aos planetas, às estrelas. Vários exemplos podem ser citados. Stonehenge é essencialmente um antigo observatório astronômico. Ele pode ter sido usado para propósitos ritualísticos, pode ter sido usado para propósitos religiosos, mas é bem claro que também foi usado para propósitos astronômicos, para observações. Não é de surpreender que, vendo Stonehenge, as pirâmides, ou talvez as linhas de Nazca, que os povos antigos entendessem os eventos que aconteciam no céu e quando eles se repetiriam. Mas por que o homem antigo era tão fascinado pelo céu? E por que ele construiu elaborados monumentos e templos em pedra para acompanhar os movimentos das estrelas? Eles eram simplesmente para ajudar agricultores a saber quando plantar? Ou poderia haver outro propósito, talvez mais profundo? Poderiam eles, como alguns acreditam, tê-los construído como um tipo de sistema de GPS extraterrestre? Nabta Playa, Egito. 800 quilômetros ao sul do Cairo, no deserto de Núbia, no Egito, está um dos locais astronômicos mais antigos já descobertos. Em 1974, o arqueólogo Fred Wendorf quase não percebeu
quando viu seus pequenos artefatos em pedra e rocha tombados. É um local intrigante. São apenas formações estranhas em pedra, círculos, alinhamentos em pedra, estranhamente ritualizados com estranhas pedras ao redor. Escavações posteriores dataram o instrumento astronômico em aproximadamente 5.000 a.C., tornando-o quase 1.000 anos mais antigo que a formação incrivelmente similar em Stonehenge. Quando levaram um astrônomo lá, souberam que era um local de cerimônias muito astronômico. O intrigante nesse local é que ele mostra que eles rastrearam estrelas por milhares de anos. E para rastrear estrelas nesse período, eles deviam saber do que chamamos de precessão. O que significa que eles não eram simples astrônomos ou astrônomos antigos. Eles eram astrônomos muito sofisticados. O povo que construiu Nabta Playa há 7.000 anos poderia ter um entendimento avançado de física e astronomia que rivalizasse ou talvez superasse o nosso? E por que eles rastreavam Órion e Sírio? Em 1994, o mistério de Nabta Playa ganhou ainda maior significado quando Robert Bauval anunciou uma descoberta surpreendente no Planalto de Gizeh, no Egito. A Grande Pirâmide continha 4 longos compartimentos interiores. Bauval determinou que eles eram precisamente alinhados com estrelas específicas no céu. Os compartimentos ao sul eram alinhados com o cinturão de Órion e de Sírio, e os ao norte alinhavam com as estrelas do segundo polo. Isso também é muito intrigante. Em termos de engenharia de construção, é muito preciso. Como engenheiro, eu sei que uma coisa é construir uma pirâmide e outra é construir uma pirâmide com esse tipo de precisão. Bauval também provou que as 3 pirâmides de Gizé estão exatamente na mesma ordem e posição das 3 estrelas da constelação do Cinturão de Órion. Mas qual é exatamente o significado do alinhamento dos compartimentos e do desenho das pirâmides? Estamos decifrando a mensagem. A questão é se ela é religiosa ou se é uma mensagem estelar. O fato é que o que temos em Terra é uma imagem da constelação, que sabemos agora ser o berço das estrelas. Literalmente, as estrelas nascem lá, e os egípcios acreditavam que seus deuses desciam das estrelas. Isso pode ser um conhecimento de astronomia antiga, ou pode também ser um mapa de onde esses ETs podem ter vindo. Mas por que os antigos eram tão fascinados pelas constelações de Órion e Sírio? Alguns acreditam que a resposta pode ser encontrada do outro lado do mundo, na América do Norte. Cholula, no México, é onde fica a maior pirâmide do mundo. Com mais de 3.000 anos de idade, estima-se que ela levou aproximadamente 1.400 anos para ser terminada. Apesar da pirâmide de Cholula não aparecer muito por causa da vegetação ao redor, ela é, com certeza, o maior monumento já construído por mãos humanas no mundo. Na verdade, o volume da pirâmide de Cholula, de todo o complexo dela, é de 4,45 milhões de metros cúbicos. A Grande Pirâmide do Egito só tem 2,5 milhões de metros cúbicos de volume. Então, a Grande Pirâmide de Gizé é bem mais alta que a Pirâmide de Cholula. Mas quanto ao volume, a Pirâmide de Cholula é, de longe, a maior estrutura feita pelo homem já criada no planeta Terra. Construída originalmente pelos Olmecos no 3º século a.C., a pirâmide foi depois adotada e usada pelos toltecas e pelos astecas como um local de rituais religiosos e de sacrifícios humanos. Mas junto com a história de derramamento de sangue, um exame da pirâmide revela que as antigas culturas da região tinham um incrível entendimento de astronomia. É interessante considerar
o que o povo asteca pensava da origem delas. Eles não pensavam que elas tinham sido construídas por humanos como nós, que é a nossa teoria de hoje. De acordo com a antiga tradição asteca, a pirâmide de Cholula foi construída por um ser que eles chamavam de gigante. Se você olhar para a cosmologia asteca, vai ver que esses seres gigantescos se identificavam com diferentes objetos celestiais. Eles identificam o planeta Vênus como sendo o construtor da pirâmide de Cholula. Tanto os astecas quanto os antigos egípcios mapearam a maior parte dos planetas no sistema solar milhares de anos antes dos astrônomos europeus. Mas por quê? E ainda mais curioso é o fato das duas culturas ficarem a milhares de quilômetros uma da outra. Arqueólogos reconhecidos nos dizem que todas essas civilizações em torno do mundo, nas Américas, nas remotas ilhas do Pacífico, na Ásia, na África e na Europa, estavam todas desconectadas umas das outras. E que não havia contato com a América do Sul, com o Egito ou com qualquer dessas civilizações antigas. Mas deve ter sido completamente ao contrário. Todas essas antigas civilizações eram ligadas de alguma forma. Mas esses lugares sagrados eram realmente ligados uns aos outros, como propõem os teóricos. Por quê? Eles são evidências de aliens que vieram para a Terra? Eu tô vendo uma série de luzes bem ali. Eu filmei. Esses relatos que continuamos a receber das pessoas sobre visitas de ETs em naves, para mim, mostram claramente que nós fomos visitados e continuamos sendo. Lá está ele, bem à esquerda. Eles podem deixar fisicamente o planeta em termos de uma civilização, mas continuam a voltar e a nos monitorar por algum motivo. Nossa, olha só, tem mais. Se os aliens nos observam hoje, o que estão esperando? Ou será que eles já nos deixaram mensagens à vista, como alguns dizem? ...144 quilômetros a oeste de Londres, no distrito de Wiltshire, o campo inglês praticamente continua como era há milhares de anos. Pequenas fazendas, paredes de pedra e colinas verdes que dão aos habitantes um ambiente de paz e estabilidade. Essa região histórica também tem um grande número de locais sagrados antigos, muitos construídos há milhares de anos. A maioria deles ocorre em um antigo local sagrado. Há monumentos que conhecemos: Stonehenge, Avebury, Silbury Hill. Essa é uma pequena área que parece ser uma paisagem manipulada há milhares de anos, onde rituais sagrados aconteciam. Mas em 1978, a tranquila paisagem de Wiltshire se tornou foco de uma controvérsia que persiste até hoje. Hoje, junto aos rastros das máquinas da fazenda, um novo grupo de círculos foi encontrado. Nenhuma pegada humana leva a essas marcas. Lá, esculpidos em campos de trigo, cevada e centeio, estavam desenhos geométricos elaborados. O mais curioso era o fato de que, como as famosas linhas de Nazca no Peru, os desenhos só eram visíveis de cima. Quando você vê pela primeira vez, pensa, o que é que está vendo ali? Aquilo obviamente não é natural. Houve casos centenas de anos atrás do chamado demônio da ceifa. Parecia que algum tipo de demônio ceifava um campo em uma única noite. Mas isso ficou conhecido como fenômeno somente quando esses círculos começaram a aparecer em campos de trigo ingleses. Primeiro eram coisas bem simples, mas eles continuaram acontecendo ano após ano, e a cada ano pareciam ser um pouco mais elaborados. Uma das mais antigas teorias era de que havia algum tipo de redemoinho que os formava,
Mas quando eles se tornaram mais elaborados, também foram associados à atividade paranormal, particularmente OVNIs. Algumas pessoas disseram ter visto uma luz no campo à noite e algumas começaram a considerar isso a presença de um OVNI. Esse círculo em um campo em Wiltshire é apenas um de 200 descobertos nas últimas 6 semanas. Para os fazendeiros e para os cientistas, ainda é um grande mistério como eles foram formados e por quem. Evidentemente, a região se tornou foco de intenso interesse para entusiastas de OVNIs e céticos, cada um oferecendo explicações sobre quem ou o que era responsável por esse estranho fenômeno. Mas, se na verdade seres alienígenas de outro planeta eram responsáveis pelos círculos nas plantações, por que eles eram feitos na Inglaterra? Eles tentavam nos contactar? Ou havia pistas incluídas nos desenhos? E a proximidade com Stonehenge e outros locais antigos tinha significado especial? Então você tem essas energias terrenas e essas estruturas antigas e depois os círculos nas plantações aparecem em torno delas. E muitos círculos parecem ser um tipo de sinal em escrita antiga. É muito interessante. Os círculos nas plantações nos levam de volta a um tempo antes da ciência e do espírito se separarem. Quando éramos inteiros, tínhamos um sentido de completude. E eles ocorrem próximos a locais sagrados, que são de um tempo antigo, quando vivenciávamos essas coisas. Quando vi as primeiras fotografias, eu fiquei realmente assombrada. Isso é coisa de extraterrestres? Estamos lidando com alguém que sabe como curvar o tempo e o espaço? Toda a nossa relação com o universo e com a física quântica, em toda a sua complexidade, foi desviada apenas pelos desenhos nas plantações. Certamente. Há uma teoria de que os extraterrestres estão tentando se comunicar em uma larga escala, através da mídia popular. E os círculos nas plantações chegaram aos jornais por todo o mundo. Talvez eles quisessem isso. Eles são cuidadosamente desenhados, não são acidentais, tanto em termos de forma quanto a sua localização. Isso não é ao acaso. Há uma mente por trás disso que toma essas decisões. Onde está essa mente? Que tipo de corpo há nela? Cientistas lutavam para descobrir uma explicação para o fenômeno, até que em 1991, 2 brincalhões confessos, Doug Bauer e Dave Charlie, se apresentaram e admitiram ser os responsáveis. Eles mostraram como faziam os círculos nas plantações em uma única noite usando ferramentas bem simples. E na época as pessoas disseram, bem, essa deve ser a explicação para isso. Mesmo assim, alguns pesquisadores continuaram não acreditando que 2 senhores pudessem literalmente criar centenas de desenhos na calada da noite com pouco mais do que algumas tábuas e cordas. Isso foi muito eficiente. Você ainda encontra pessoas que dizem círculos em plantações? Ah, esquece disso, aqueles 2 coroas fizeram. Dá um tempo, não seja tão ingênuo. Eles foram feitos por aqueles 2 senhores anos atrás. Por que você ainda presta atenção neles? Durante os anos que se seguiram à confissão de Bauer e Charlie, os círculos em plantações continuaram a aparecer nos campos ingleses e em vários locais em todo o mundo. Alguns eram indiscutivelmente trabalho de artistas e de brincalhões. Mas depois de estudar amostras da terra e padrões de dispersão do solo nas terras das fazendas, pesquisadores concluíram ser impossível que todos aqueles desenhos fossem feitos pelo homem. No que consideramos um círculo misterioso que não identificamos como algo feito por pessoas, a cobertura da plantação é linda. É como se 1 milhão de carpetes tivessem caído e deixado aquelas hastes de trigo deitadas paralelas umas às outras. É uma coisa linda de se ver. Quando os falsos são feitos, eles tendem a ser desajeitados e bagunçados porque não receberam a mesma força, são feitos por manipulação humana, o que não os deixa tão bonitos. Em 1991, o famoso biofísico Dr. William Livingood lançou uma nova teoria. Depois de passar 10 anos estudando os locais e as amostras dos círculos nas plantações, ele concluiu que eles foram criados por um sistema complexo de energia que ele chamou de plasma vórtex giratório, que desce de algum lugar bem alto na atmosfera.
O biofísico Levengood já analisou mais de 350 amostras de desenhos em plantações em sua carreira. Se Levengood estivesse aqui comigo, ele diria: eu só posso tirar você do chão, posso levar você para cima das plantações. Mas não sei dizer o que põe esse plasma vortex em movimento. Isso ainda é um grande mistério. As coisas anômalas que acontecem dentro dos círculos nas plantações são, na verdade, indicações de que você está em um círculo verdadeiro, porque as coisas mais estranhas acontecem. Baterias falham, baterias novinhas, as câmeras e celulares não funcionam. As pessoas começaram a ler todo tipo de mensagem nesses círculos em plantações. Dizem que eles têm algum significado digital, que você pode ler aquilo como uma numerologia e encontraria alguma mensagem. As pessoas leem algo neles. Em termos de quem ou o que os forma, não temos como saber. Só temos a ficção científica nos dizendo que vem nos visitar. Então temos que especular sobre de onde isso pode estar vindo. Temos que esperar que sua fonte se apresente para nós. Estamos lidando com viajantes no tempo? Estamos lidando com forças espirituais de alguma dimensão que não compreendemos? Estamos lidando com inteligências avançadas que nem são dessa galáxia, que são de outro lugar? Isso é uma forma de comunicação? As conversas ficam cada vez mais complicadas. Os círculos nas plantações são um contato. Estamos sendo contactados, só não temos os corpos para tocar, mas temos as evidências que esses corpos nos deixaram. Estou absolutamente convencida de que os círculos em plantações são evidências de vida inteligente. A inteligência nos bombardeando, piscando para nós, acenando. Esses misteriosos círculos nas plantações seriam mensagens ou avisos? Ou eles teriam talvez outro propósito mais profundo? Poderiam ser pistas futuristas nos guiando para nosso destino maior? Ou são símbolos antigos abrindo caminho para a nossa destruição final? Os seres alienígenas vieram à Terra para ficar? Poderiam eles, como alguns acreditam, ter plantado sua semente genética? Se plantaram, onde está a prova? Alguns teóricos apontam mitos que descrevem deuses descendo dos céus para acasalar com humanos. Textos antigos falam sobre o fato de que esses deuses, que visitaram a Terra em um passado remoto, acharam as mulheres terráqueas muito bonitas. Então, em várias ocasiões, encontramos histórias em que esses visitantes, em que eles procriam com mulheres terráqueas. Isso foi mal interpretado, foi mal entendido, como algo divino que veio para cá, mas eram extraterrestres reais. O folclore nativo americano chama esses seres que desceram dos céus para acasalar com mulheres terráqueas de povo das estrelas. Os extraterrestres são o povo das estrelas. Eles não são da Terra. Eles vêm nos visitar. São ancestrais das estrelas. Há uma grande interação com eles. Como em algumas histórias de índios americanos sobre maridos estrela, uma mulher dormindo ao relento olha para uma estrela, acha bonita e quer ir até lá. Pela manhã ela é puxada para o céu e se encontra com o ser sobrenatural associado àquela estrela, para se tornar esposa do marido estrela. De acordo com a mitologia dos nativos americanos, as esposas desses seres alienígenas ficavam grávidas e davam à luz crianças estrelas. Elas seriam criadas pela mãe nativa até os 6 anos, quando iam viver com seu pai estrela.
Histórias parecidas de encontros entre seres celestiais e humanos podem ser encontradas nos antigos testamentos hebraico e judaico-cristão, geralmente chamados de pseudepígrafos ou os livros apócrifos. Há vários exemplos nos pseudepígrafos, os livros que não entraram para a Bíblia, em que as pessoas são visitadas por seres que não são da Terra. Antes da Bíblia se tornar a Bíblia de hoje, havia muitos livros adicionais que faziam parte dela, faziam parte da Bíblia. Eles foram removidos no que foi chamado de Concílio de Nicéia, porque eles continham informação demais, conhecimento perigoso. Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e fazem com as mulheres na terra. Esses estranhos fizeram com lindas jovens em nosso planeta. Anjos são algo espiritual. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram um tipo de Deus. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Na China, no final do V século a.C., o país foi dividido em 7 estados, cada um comandado por poderosos chefes militares que guerreavam por território e poder. Foi durante essa era turbulenta que a história lendária do Imperador Amarelo surgiu. Um grande deus assumiu a forma de dragão. Desceu até o topo de uma montanha onde uma garota, uma jovem donzela, colhia frutas. Quando esse dragão se aproximou, o sol escureceu como em uma tempestade. Ela ficou apavorada e desmaiou. Quando a garota acordou, o sol tinha nascido de novo, o dragão tinha sumido e ela estava grávida. Como a história da Virgem Maria e de Jesus, a história do Imperador Amarelo falava de uma mulher que deu à luz o lendário primeiro imperador da China, que trouxe tempos de grande mudança. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Na minha mente, lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Outro tema recorrente em textos, mitos e religiões antigos é o de um cataclismo de algum tipo. Geralmente eles vêm em forma de chuvas e de incêndios intensos ou de outra catástrofe devastadora. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Deus pune a humanidade por sua decadência e seus pecados. Ele envia punição em forma de uma grande chuva que destrói quase todas as coisas vivas no planeta, menos Noé, sua família e os animais resgatados por sua arca. Histórias parecidas podem ser encontradas em vários textos antigos. Várias histórias míticas
da maioria das civilizações incluem alguma ideia de que há deuses que vêm à Terra em algum momento. Há uma interpretação que diz que essas são descrições literais de visitantes do espaço, não deuses, mas algumas criaturas com tecnologia avançada que chegaram à Terra tempos atrás e criaram a humanidade, trouxeram cultura à Terra, trouxeram a civilização e depois, por algum motivo, partiram. Geralmente por alguma ruptura entre a humanidade e os deuses. Já temos provas suficientes de que há um acobertamento de OVNIs. Seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade? E ela poderia ser a causa da nossa ruína? Governos de todo o mundo estão se preparando para um ataque extraterrestre? E por que não estamos sendo informados? Apesar de décadas de aparições de OVNIs e casos de abdução, o governo dos Estados Unidos mantém uma posição inabalável a respeito da existência de extraterrestres. A negação. As evidências de extraterrestres entre nós continuam se acumulando, mas nenhum governo na Terra admite publicamente sua existência. Eles temem espalhar o pânico ou escondem um segredo ainda mais obscuro? Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Mas esta soberania veio da ajuda de uma raça extraterrestre? E se estas criaturas tiverem seus próprios inimigos? Hoje, os arquivos confidenciais mais chocante de todos os tempos. A ameaça global de um possível ataque extraterrestre. Depois de décadas de negação, ofuscação e ocultação de arquivos, a inteligência militar dos Estados Unidos finalmente confirmou, nos últimos anos, o que as pessoas já suspeitavam: que o Pentágono possui provas de UAPs que simplesmente não consegue explicar. Serão estas revelações a peça que falta e que irá alterar toda a compreensão humana? Ou será mais uma informação proveniente de fontes oficiais? Por que o Pentágono está divulgando e confirmando esses vídeos? Por que organizações que normalmente são cheias de segredos revelaram informações? E por que a comunidade de inteligência admite que não sabe o que são? Hoje vamos expor os fatos ocultos. Muitos avistamentos de OVNIs são eventos solitários que deixam as testemunhas lutando para provar sua versão. Mas o que acontece quando o mesmo objeto é visto por várias pessoas ao mesmo tempo? Em 1965, centenas assistem com espanto quando uma bola de fogo cai na área rural da Pensilvânia. Enquanto as testemunhas se esforçam para compreender o que viram, o governo dos Estados Unidos inicia um dos encobrimentos mais elaborados da história da ufologia. É um meteoro espetacular? Uma baixa da corrida espacial? Ou alguma coisa de outro mundo? Dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana. A humanidade foi da invenção do avião para a Lua em menos de um século. E 20 anos depois de Roswell, um homem pisou na Lua. Pense no avanço tecnológico que aconteceu depois de Roswell. Nas fibras ópticas, nos circuitos integrados, tecnologia stealth, etc. Todas essas coisas aconteceram pouco tempo depois de Roswell. O exército nunca reconheceu ter roubado tecnologias de naves alienígenas. Mas isso só durou até o mundo ser apresentado ao coronel Philip J. Corso. O coronel Philip Corso morreu em 1998, mas antes de morrer, ele escreveu um livro chamado O Dia Seguinte a Roswell, em que ele descreveu como a nave caiu em Roswell. Era um fato em que a nave foi recuperada, junto com corpos alienígenas. E depois ele foi encarregado de descobrir como fazer a engenharia reversa dessa tecnologia para podermos usá-la. O coronel Corso, um oficial altamente condecorado, é considerado o primeiro na história a revelar a ligação entre o exército norte-americano e os extraterrestres. Durante a sua carreira militar, ele atuou como chefe do escritório de tecnologia estrangeira do Pentágono. Ele deixou claro que, enquanto estava lá, um dos projetos que ele acabou supervisionando envolvia a tecnologia alienígena da nave que caiu em Roswell. Eles queriam saber se havia alguma forma
de se beneficiar aproveitando o hardware da nave nos lugares certos. Pelo que se sabe, Corso recebeu restos de circuitos de computador, sistemas de propulsão, tecido indestrutível e um estranho dispositivo de cabeça. Segundo ele mesmo conta, Corso foi encarregado de desenvolver um programa para pesquisar e desenvolver a tecnologia alienígena. Pelo que parece, empresas como Lockheed Martin, Litton, essas corporações enormes receberam a tecnologia e ouviram: peguem essas coisas, façam engenharia reversa, devolvam e vão poder ficar com as patentes dessa tecnologia e lucrar com isso. E em troca, o que o governo norte-americano ganhou? Armamentos e controle. Mas as descobertas geradas pela tecnologia alienígena teriam vencido as guerras do passado e do presente? E venceriam também conflitos futuros? O vasto conhecimento que poderíamos obter de um potencial encontro com uma presença extraterrestre poderia ser imenso e abriria um novo e excitante avanço, tanto na ciência como na tecnologia. A oportunidade de fazer engenharia reversa de tecnologia ou informações de UAP para fins militares e científicos é incrível. Aproveitar a energia negativa é a chave para criar dobras espaciais. E então falamos sobre viagens intergalácticas à velocidade da luz. Se realmente encontrássemos ETs, a maior coisa que poderíamos aprender é como realizar viagens interestelares. Como as distâncias interestelares são tão surpreendentes, simplesmente não temos ideia de como fazer isso agora. Nosso sistema solar vizinho mais próximo fica a 40 trilhões de quilômetros de distância. Mesmo na nossa nave mais rápida, demoraríamos quase 50 mil anos para alcançá-lo. O impulso quântico, também conhecido como dobra espacial, funciona utilizando uma construção teórica chamada energia negativa na parte traseira da aeronave e energia positiva na frente da aeronave, para envolver a nave numa bolha do espaço-tempo que pode se mover mais rápido que a velocidade da luz, isso sem violar as leis da física. Embora a energia negativa seja nesta fase puramente teórica, se algum dia se tornar uma realidade prática, poderá abrir a possibilidade de viagens no espaço-tempo para atravessar o universo. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos-luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto, chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais. Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço. E aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. A energia negativa é um conceito válido na física que poderia explicar a rápida expansão do universo. Quando duas placas de metal muito planas são colocadas muito próximas umas das outras no vácuo, na verdade se movem juntas por um fenômeno de energia negativa, que pode ser causado pela interação de pares de partículas virtuais, sendo uma delas matéria e outra antimatéria. Estão em todos os lugares. Acontecem agora no seu cérebro. Neste experimento, estas partículas virtuais têm energia positiva e negativa. As partículas positivas anulam-se umas às outras, mas as negativas não. Alguns físicos acreditam que a energia negativa faz com que o próprio espaço-tempo se expanda. Os buracos de minhoca e as dobras espaciais requerem energia negativa. Os buracos de minhoca exigem que eles se mantenham abertos para não entrar em colapso. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo.
Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Para que os extraterrestres viessem aqui, atravessando as distâncias no espaço até nosso planeta, eles claramente teriam tecnologias muito avançadas em relação ao que temos hoje. Para ir de um sistema solar para outro, em vez de aumentar a velocidade como em Jornada nas Estrelas, seria preciso viajar como em Guerra nas Estrelas, onde se salta pelo hiperespaço, indo de um sistema solar a outro instantaneamente. Se a energia negativa for de fato a resposta para as viagens no espaço-tempo, e se uma raça extraterrestre a tivesse dominado, então eles seriam consideravelmente mais avançados do que nós. Atualmente, estima-se que a humanidade seja uma civilização do tipo 0,7 na escala de Kardashev. Basicamente, somos crianças. A escala de Kardashev é um método para medir o nível de avanço tecnológico da civilização pela quantidade de energia que é capaz de aproveitar. Foi proposto pelo astrônomo soviético Nikolai Kardashev em 1964 e possui 3 categorias. Tipo 1. Uma civilização que pode aproveitar todos os recursos energéticos do seu planeta natal. Isso significa capturar toda a energia luminosa que cai no planeta a partir de sua estrela hospedeira. Tipo 2. Uma civilização que pode aproveitar a energia irradiada pela sua própria estrela. Isso exigiria a construção de uma esfera de Dyson, uma megaestrutura que cercaria a estrela e captaria toda a sua energia. E tipo 3, uma civilização que pode aproveitar a energia na escala da sua própria galáxia. O tipo 3 seria uma civilização que dominou o uso da energia negativa, enquanto lutamos para aproveitar eficazmente a energia fornecida pelo nosso próprio planeta, sem destruí-lo ou, pelo menos, danificá-lo gravemente. Só somos capazes de aproveitar uma pequena fração da energia do Sol. É possível alcançar o status tipo 1 nas próximas centenas de anos. Mas as tecnologias de qualquer coisa acima disso estão muito além das nossas capacidades atuais. Estamos a milhares, possivelmente dezenas de milhares de anos de distância dos status tipos 2 e 3. A visitação de uma única nave alienígena poderia mudar essa linha do tempo? Com certeza. Se pudéssemos viajar no tempo até os antigos egípcios e dar a eles um motor elétrico, a fissão nuclear, os microprocessadores, onde estaria a humanidade agora? Uma nave interestelar, aqui na Terra, que pudéssemos compreender, criaria um avanço tecnológico de centenas, talvez até mesmo milhares de anos no futuro, num flash. Se eu estalar o dedo, não seria rápido bastante para dizer: esse é o tempo de nossa civilização. As pessoas esquecem que estamos num planeta com 4,5 bilhões de anos. A presença da nossa civilização nessa vasta escala de tempo e pensar que nós somos os únicos nesse vasto período de tempo, para mim, é um absurdo. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. E no universo achamos que existem mais de 100 bilhões de galáxias. Então, se cada estrela tiver um planeta com vida inteligente, quantas civilizações alienígenas existiriam? Se pensar em nós como o auge da criação ou o topo da evolução, seremos os maiores, os melhores. Dizemos que nós somos incríveis e únicos em todo o universo. Esquecemos de cultivar a modéstia. Só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra, isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa. Eu acho que somos muito arrogantes ao dizer, como não podemos fazer isso, outra civilização mais avançada também não pode. Então, sabe, temos que parar de nos considerar como o auge da criação, porque não somos. Eu acredito que olhar para cima faz sentido. O universo é grande. Existem coisas lá fora que não entendemos. Existe provavelmente vida inteligente em algum lugar. A especulação sobre o motivo da cobertura da queda de Roswell é difícil de esclarecer. Algumas pessoas falam sobre esse assunto em termos de informações que iriam abalar nossa visão de mundo. Todo mundo já ouviu falar sobre o evento de Roswell. E uma das implicações da divulgação
é que alguns de nossos mitos mais queridos sobre as origens da raça humana e nossa história e arqueologia seriam derrubados. Algo aconteceu em Roswell, no Novo México, há muito tempo. As pessoas querem a verdade. Acho que existe algo em todos os seres humanos que busca e tem sede de conhecimento a fim de responder questões sobre nossa própria existência. As pesquisas de opinião pública indicam que mais da metade da população mundial acredita que os alienígenas nos visitaram no passado ou nos visitam agora. Mas o que faz tantas pessoas acreditarem? Esta cidade do sudoeste americano já foi famosa por ter uma grande base militar. Mas isso mudou em 1947, quando um fazendeiro disse que uma nave espacial caíra em suas terras. Várias semanas depois, o exército divulgou a confirmação de uma nave alienígena. No dia seguinte, os militares mudaram a história e anunciaram que era apenas um balão meteorológico. Esses relatórios conflitantes chamaram a atenção do mundo. E o nome Roswell tornou-se um código que liga para sempre visitas extraterrestres e mistério insolúvel. Seres celestiais. Visitantes dos céus. Divindades que desceram do paraíso para interagir com os homens. Essas histórias poderiam ser a base para a crença dominante de que algo maior do que nós mesmos, além de nosso mundo, criou o universo que conhecemos. Quase todas as grandes religiões do mundo baseiam-se em histórias de seres celestiais que vieram à Terra. Muitos milhões de pessoas aceitam essas lendas como suas crenças mais preciosas. Desde os primeiros desenhos nas cavernas até as imagens de Roswell, vemos a interpretação de extraterrestres ou deuses que vieram a nosso planeta. Em muitas tradições, existe algo que vem dos céus. Existe uma escada para o paraíso, ou um redemoinho, ou a descida de um anjo. Às vezes, o encontro é bem perigoso. Como seria apropriado a algo incrível, maior e mais poderoso do que nós? Geralmente é inesquecível. Muitos dos mitos são muito mais específicos e falam mesmo sobre deuses que vieram fisicamente à Terra, aterrissaram e fizeram milagres e mostraram às pessoas como viver. Se os visitantes vieram das estrelas, é possível que tenham mudado o modo de pensar dos povos antigos? Será que deram um impulso intelectual às civilizações pré-históricas? Poderia ser esse o motivo de tantas culturas diferentes construírem monumentos tão grandes e duradouros? É como se o homem primitivo acordasse uma manhã e dissesse: "Ei, encontrei esse conhecimento e sei fazer ferramentas e agora vou construir muitas coisas." Não acho que aconteceu assim. Acho que os outros vieram a esse planeta e começaram a ensinar as pessoas que estavam começando a evoluir. Mas uma coisa em que eu não posso acreditar é que os homens das cavernas da época basicamente criaram todo esse conhecimento do nada. Em todo o mundo, temos descrições concisas em textos antigos que dizem, palavra por palavra, que alguns seres vieram dos céus. É como se um Big Bang intelectual, um Big Bang de conhecimentos ocorresse em vários momentos do tempo. E esses vários períodos de tempo quase sempre
se relacionam com algum tipo de descrição de deuses descendo dos céus. Eu acho que esses foram momentos muito importantes em toda a história humana. E não é um momento ligado à evolução física, nós já tínhamos o equipamento. É como se algo acontecesse com nossos programas nesses momentos. E acho que isso é muito intrigante na história humana. Eles acreditam que os alienígenas visitaram as civilizações antigas milhares de anos atrás. Seria possível? Tudo está resolvido. Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida, no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. As evidências de extraterrestres entre nós continuam se acumulando, mas nenhum governo na Terra admite publicamente sua existência. Satélites secretos, estrelas da morte, o armamento do espaço sideral. Governos de todo o mundo estão se preparando para um ataque extraterrestre? Eles temem espalhar o pânico ou escondem um segredo ainda mais obscuro? Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Mas esta soberania veio da ajuda de uma raça extraterrestre? E se estas criaturas tiverem seus próprios inimigos? E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 17 de setembro de 2012. Emergem relatos de uma invasão extraterrestre altamente hostil, ameaçando uma vasta área do Oceano Pacífico, da costa da Califórnia ao Alasca. Forças navais dos Estados Unidos e da China teriam lançado uma contraofensiva conjunta. Oficialmente, a Marinha nega a batalha, alegando que a enorme mobilização foi um exercício planejado. Codinome Valiant Shield. Mas a missão parece ser um contra-ataque a um inimigo não identificado. Que ameaça poderia unir estas superpotências rivais? Para mim é óbvio que o governo e o exército americano manteriam um conflito ou uma ligação com extraterrestres em segredo. Eu acho que a razão é simples: medo. O vazamento de um memorando sobre o incidente do Pacífico revela que a oposição é extraterrestre e extremamente agressiva. A ameaça representa um perigo claro e imediato aos Estados Unidos, e qualquer tentativa de confirmar estas operações acarretará em consequências fatais. Os governos do mundo estão ocultando uma guerra secreta contra extraterrestres no Pacífico? Muitos especialistas acreditam que os extraterrestres já estabeleceram bases na Terra.
Uma reunião secreta da CIA com o presidente Ronald Reagan pode ter revelado a verdade sobre a mobilização de uma força extraterrestre inimiga. Em 6 de março de 1981, o diretor da CIA, William Casey, supostamente informa o presidente Reagan sobre o incidente de Roswell. A mensagem de Casey é clara. É tudo verdade. Não estamos sozinhos. De acordo com Casey, 2 OVNIs caíram perto de Roswell, Novo México, em 1947. Os corpos de 9 extraterrestres foram retirados dos destroços junto com o sobrevivente. O relatório detalha 4 décadas de relacionamento entre humanos e extraterrestres. De acordo com Casey, o único sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell trabalhou diretamente com a CIA e os militares por 5 anos. Mas o que ele informou aos Estados Unidos permanece um mistério até hoje. Parece que sempre que temos um grande salto tecnológico, alguém em algum lugar relata um encontro extraterrestre como pano de fundo. E a maior história desse tipo é a queda de um OVNI em 1947, perto de Roswell, no Novo México. O relatório de Casey contém uma última bomba. Pelo menos 5 espécies diferentes de extraterrestres já visitaram a Terra. Uma delas foi classificada como HAV, a sigla para visitante extraterrestre hostil. Visitantes hostis estão planejando um ataque à Terra? E o que nossos governos planejam fazer a respeito? Vamos expor um tratado secreto com alienígenas e revelar os maiores crimes contra a humanidade cometidos por eles. A CIA pode estar iniciando uma guerra interplanetária secreta? Relatos de uma ameaça extraterrestre no Pacífico. Reuniões presidenciais secretas. Estaria o governo americano escondendo o conhecimento de alienígenas? O Tratado de Greada. Cidade de Washington, 1954. O presidente Eisenhower pede ajuda a um comitê confidencial para investigação de OVNIs, chamado Majestic 12, para enviar uma mensagem em código binário ao espaço com a intenção de se comunicar com extraterrestres. A mensagem é supostamente recebida por uma raça de alienígenas chamados Greys, humanoides com pele cinza e olhos negros de um planeta no sistema estelar de Zeta Reticuli, a cerca de 39 anos-luz da Terra. Sua reação inicial é positiva, e uma série de encontros secretos é combinada na Terra. O resultado destas discussões é conhecido como Tratado de Greada. Foi assinado algum tipo de tratado no qual eles podiam abduzir alguns humanos para fazer experimentos, mas tinham que devolvê-los em segurança. Em troca, os Greys nos dariam tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia deu um salto enorme nessa época, quando nós passamos de válvulas para transistores, para fibra ótica e visão noturna em literalmente 20 anos. O presidente Eisenhower e a CIA cometeram um grave erro ao permitir que os Greys abduzissem humanos? E até onde os Greys levaram estes experimentos? Um dos primeiros estudos conduzidos sobre pessoas abduzidas revelou milhares de vítimas nos Estados Unidos. Um levantamento feito em 2011 sobre relatos de pessoas desaparecidas revela que incríveis 700 mil americanos simplesmente desapareceram sem explicação. É possível que os Greys estejam sondando as nossas fraquezas para um dia explorá-las no campo de batalha? O governo americano pode ter feito um acordo com uma espécie hostil, mas nem todos os líderes humanos fizeram vista grossa aos perigos de negociações secretas com extraterrestres e a possibilidade de uma invasão. Em um discurso de 1962, o general Douglas MacArthur aborda diretamente o conceito de uma guerra alienígena. We deal now not with things of this world alone. We speak in strange terms of harnessing the cosmic energy of ultimate conflict between the united human race and the sinister forces of some other planetary galaxy.
Por que MacArthur comentaria um assunto tão confidencial, a menos que estivesse certo de que tal conflito era possível? Nos anos 70, estudos mostram as taxas de abdução disparando a 100 mil por ano. As vítimas relatam uma variedade assustadora de experimentos que vão da alteração mental a agressões sexuais e clonagem. Bem distantes dos experimentos não prejudiciais detalhados pelo Tratado de Greada. 1977, na Casa Branca. O presidente Jimmy Carter supostamente recebe uma pilha de relatórios sobre os experimentos conduzidos pelos extraterrestres em humanos na base Dulce, no Novo México. Ele responde com uma ordem executiva cancelando todos os experimentos. Já se falou muito sobre a base Dulce, e o que acontece lá é uma base subterrânea secreta com muitos andares, onde fazem experimentos com genética e radiação extraterrestre. Isso acontece há anos. E é uma daquelas coisas que metade é lenda, metade relato de testemunhas oculares. A administração Carter é informada de que qualquer tentativa de fechar a base sofrerá uma oposição feroz. Setembro de 1979. O general brigadeiro Harry C. Aderholt supostamente reúne membros da Força Delta, dos Navy SEALs e do Comando de Operações Especiais da Força Aérea para invadir a base Dulce. Um ataque secreto a extraterrestres rebeldes nas profundezas da base pode ter levado a uma guerra entre os Estados Unidos e toda uma raça alienígena? Dizem que a base tem 7 andares. O nível dos experimentos e das mutilações vai ficando cada vez pior conforme você desce até o 7º andar. Teoricamente, é no 7º andar que ocorrem as coisas mais bizarras, que deixariam até o criminoso mais experiente morrendo de medo. Um relatório confidencial, que muitas fontes da CIA acreditam ter sido escrito pelo próprio Aderholt, detalha o ataque à base Dulce. O relatório descreve criações alienígenas horripilantes, humanos de 6 pernas, seres humanoides e tanques cheios de partes de corpos. Ao todo, acredita-se que a equipe resgatou mais de 30 mil humanos cativos. Se uma base americana, subterrânea ou não, estivesse abrigando extraterrestres em algum momento, um conflito acabaria ocorrendo, especialmente se não houvesse supervisão e a gente estivesse construindo um super soldado. Ou pesquisando uma nova arma biológica. Eu acho que é tudo muito arriscado. De onde vieram estas pessoas e como elas foram parar na base Dulce? Cerca de 2.300 americanos desaparecem todos os dias. Mais de 700 mil pessoas por ano. Muitas delas somem em áreas remotas e nunca mais são vistas. O FBI e a CIA estão acobertando os desaparecimentos para honrar o lado americano no Tratado de Greada? Autoridades militares teriam ordenado o fechamento definitivo da base Dulce após o ataque de 1979, encerrando suas operações extraterrestres. Mas em 1993, após mais de 2 décadas de silêncio, novas evidências revelam que as operações extraterrestres em Dulce recomeçaram. E novas estatísticas perturbadoras apoiam estes relatos. Em 1980, o ano seguinte à invasão de Dulce, 150 mil pessoas desapareceram nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, esse número dispararia, chegando a 1 milhão em 2012. É um sinal de que os alienígenas estão redobrando seus esforços, preparando um ataque de grande escala à Terra? Enquanto eles planejam uma invasão global, até onde os nossos governos irão para proteger os interesses extraterrestres e não os nossos? Nós revelamos o plano secreto dos Estados Unidos para construir armas com tecnologia extraterrestre, obtidas com o Tratado de Greada. Mas a que custo? Aparelhos sonoros de alta e baixa frequência. Armas psicológicas, bombas inteligentes, tecnologia invisível. O governo americano está desenvolvendo um arsenal para enfrentar um ataque extraterrestre?
Em apenas 100 anos, a humanidade passou dos cavalos e mosquetes ao voo espacial e armas nucleares. A superioridade tecnológica traria grandes benefícios aos Estados Unidos nas décadas seguintes. Mas como estes saltos científicos tecnológicos se tornaram possíveis? E eles possuem um custo secreto e perturbador? Houve 2 saltos tecnológicos imediatos após o acidente de Roswell. Tivemos a invenção e o patenteamento do transistor e o desenvolvimento de um metal chamado titânio. Especialistas acreditam que o custo da construção e manutenção de uma força de combate para enfrentar extraterrestres armados com tecnologia avançada seria astronômico. No entanto, estatísticas recentes revelam tendências suspeitas. De 1998 a 2012, os gastos americanos com defesa triplicaram de 300 para mais de 900 bilhões de dólares anuais. Mas é impossível rastrear a alocação de verbas escondidas no orçamento de operações secretas. Equiparar a capacidade das armas inimigas é uma estratégia de guerra bem conhecida. Foi o que levou à proliferação de armas nucleares ao longo da Guerra Fria. Os Estados Unidos podem estar envolvidos em outra corrida armamentista, tentando desesperadamente alcançar um inimigo extraterrestre mais avançado e bem equipado? Os Estados Unidos e outras potências internacionais gastam bilhões de dólares em projetos secretos totalmente escondidos do público. Arquivo Confidencial. O programa Guerra nas Estrelas. 23 de março de 1983. O presidente Ronald Reagan anuncia o programa militar que definiria o seu governo. A Iniciativa Estratégica de Defesa, mais conhecido como SDI, ou Projeto Guerra nas Estrelas. A NASA se envolveu em muitos programas confidenciais do Departamento de Defesa. Eles lançavam ao espaço satélites secretos de 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares. O famoso programa Guerra nas Estrelas dá ao exército americano a capacidade de lançar mísseis do espaço contra alvos na Terra. Mas poucos dão atenção ao fato de que ele também dá aos Estados Unidos a capacidade de disparar contra alvos no espaço. O Guerra nas Estrelas seria a primeira linha de defesa contra um ataque extraterrestre. Mas por que os governos esconderiam a existência de ameaças espaciais? Pensando na história dos OVNIs e das armas nucleares, parece haver um subtexto do tipo: nós sabemos que estão brincando com fogo, nós estamos de olho e podemos acabar com vocês quando quisermos. Especialistas acreditam que a primeira onda de um ataque interplanetário se concentraria em instalações que abrigam armas similares à tecnologia extraterrestre. Possíveis alvos seriam a Base Dulce, a Área 51 e até o próprio Pentágono. A verdade chocante sobre aqueles que acreditam que um ataque extraterrestre à Terra é iminente. Oficiais de alta patente vêm a público e seus alertas são chocantes. Por décadas, os governos mantiveram seu conhecimento sobre extraterrestres em segredo. Negação total é a resposta padrão. Mas alguns oficiais rebeldes decidiram corajosamente quebrar o silêncio sobre a atividade alienígena na Terra, muitas vezes arriscando a própria vida. Em 2010, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, quebrou o protocolo ao afirmar: a verdade é que extraterrestres visitam a Terra há décadas, provavelmente milênios, e contribuíram consideravelmente para o nosso conhecimento. Paul Hellyer alegou ter visto evidência de interações com extraterrestres. Ele também divulgou informações sobre os Estados Unidos que podem expor a ideia de que estamos nos preparando para uma guerra interplanetária épica. Hellyer acredita que a velocidade do desenvolvimento de armas americanas pode estar ligada à tecnologia alienígena. E como resultado, a humanidade estaria avançando rápido demais. O desejo insaciável dos Estados Unidos por armas avançadas nos anos 50 plantou as sementes de uma guerra intergaláctica? É uma guerra que gerações futuras terão que lutar? A consequência final do nosso envolvimento com extraterrestres ainda é desconhecida. Mas Hellyer não é a única pessoa que conhece o envolvimento secreto dos governos com extraterrestres. Outros sabem a verdade. Alguns podem ter medo de falar,
enquanto outros já podem ter sido silenciados. Arquivos confidenciais. E se for verdade? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, por que vieram para cá? E qual era a sua missão? Durante séculos, a humanidade acreditou que a vida só existia aqui, na Terra. Mas hoje muitos cientistas concordam que não estamos sozinhos. Praticamente toda a civilização humana que já existiu nos diz que não estamos sozinhos no cosmos. Há muito tempo, extraterrestres chegaram aqui e, através de uma mutação controlada de nossos genes, nós nos tornamos humanos. Temos, teoricamente, uma civilização no mundo todo que interage com extraterrestres. E os seres humanos, como somos hoje, possivelmente são a cria genética desses aliens. Somos visitados e eles provavelmente sempre estiveram aqui. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. No final, a verdade sempre vence. E já vimos isso na história. Quando algumas teorias ou ideias científicas que eram consideradas impossíveis foram demonstradas como verdadeiras. Poderá haver o dia em que seremos revisitados por seres alienígenas ou talvez por alienígenas ancestrais. Todo mundo morre e Deus ressuscita a todos para a vida, para então haver o julgamento, e os bons serão levados ao paraíso e os maus serão atirados nas trevas profundas. E se for verdade? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a Terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, quando Deus voltará e descerá sobre a Terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. A ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. A crença judaica é que, exceto para alguns poucos, a maior parte das almas irá para um período de revisão de cerca de 1 ano, em que se fará um reexame de suas vidas, do que fizeram, e que aprenderão algumas coisas para depois passar a outro mundo. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Dos feixes de partículas, a Área 51, a tecnologia dos dias de hoje se originou de extraterrestres mortos. Vamos revelar os projetos secretos que nunca foram divulgados. Até agora. Divisões antigas de projetos futuristas a máquinas incrivelmente sofisticadas, os saltos tecnológicos do passado da humanidade teriam sido invenção de uma avançada raça alienígena. E um segredo supostamente guardado pelo governo norte-americano por mais de 60 anos. Já temos provas suficientes de que o governo pratica o acobertamento de OVNIs. Mas a pergunta é, o que eles estão acobertando? Alguns destroços de Roswell teriam sido levados a uma instalação militar secreta, mas sua existência seria negada pelo governo até 1995. Uma base conhecida como Área 51.
A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta, cerca de 145 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada. Algumas pessoas chegaram a admitir que trabalharam dentro dessa base, onde havia muitas operações em andamento, que incluíam engenharia reversa de tecnologia alienígena. O governo nunca revelou a finalidade exata, mas é óbvio que testes com armamentos e o desenvolvimento de tecnologias avançadas aconteciam lá. O lugar é tão surreal que foi apelidado de Dreamland, Terra dos Sonhos. Tecnologia da Dreamland. Nos anos 50 e 60, durante a Guerra Fria, um dos fatores decisivos estava nas mãos das pessoas que desenvolviam as tecnologias stealth. Muitos relatos de OVNIs dizem que essas naves não são visíveis no radar. Então é óbvio que eles têm algum tipo de tecnologia stealth. E é possível que a nave encontrada em Roswell também tivesse esse tipo de tecnologia. Segundo as teorias ufológicas, o exército norte-americano trabalhou com fornecedores do governo para adaptar a tecnologia. Em 1958, uma década depois de Roswell, talvez da mesma forma que os discos voadores de Roswell ficassem invisíveis para nós. O mais incrível sobre a tecnologia do projeto Oxcart e a criação do A-12 é o revestimento externo de toda a aeronave. Na verdade, ele absorve e também consegue refletir as ondas do radar, o que torna o avião invisível. Essa é realmente uma tecnologia stealth de ponta. Este projeto de última geração foi inspirado no disco voador supostamente encontrado no Novo México. Se as histórias sobre sua existência forem reais, ele não é nada menos que um avião espião furtivo subsônico da famosa Lockheed Skunk Works. Alguns desses OVNIs triangulares podem ser explicados facilmente por um Boeing VC-25 ou um bombardeiro furtivo B-2. Mas a teoria mais interessante é de que fosse um TR-3 Black Manta. E outros avanços teriam vindo dos corpos ou das roupas metálicas que teriam sido encontrados dentro dessa nave? Um dos maiores mistérios dos seres que foram encontrados em Roswell é um estranho tipo de fibra. O mais estranho é que aquelas criaturas não tinham colocado aqueles macacões. Não havia zíperes, não havia botões. Parecia que eles tinham sido envolvidos pelos trajes. Que material eles estavam vestindo? Isso foi analisado por diversos centros de pesquisa. E eles começaram a trabalhar em um tipo de material fibroso que era tão forte que podia deter balas. E esse material ficou conhecido como Kevlar. Coincidentemente, a empresa de engenharia química DuPont lançou o Kevlar em 1971. Ele seria 5 vezes mais resistente que o aço, à prova de balas, e leve o bastante para ser usado como vela de barcos. Mas a influência extraterrestre pode ir muito além do que foi encontrado na nave. A tecnologia alienígena também teria sido encontrada dentro dos corpos dos extraterrestres. Outro tipo de tecnologia que veio do incidente de Roswell, na verdade, foi achada nos corpos dos alienígenas. É a visão noturna. Os médicos militares teriam descoberto a tecnologia de visão noturna durante uma necropsia nos extraterrestres? Segundo uma testemunha, um médico teria removido um cristalino de um dos alienígenas mortos no acidente. Quando eles tiraram o cristalino, conseguiram ver imagens no escuro. Ele era um dispositivo de absorção de luz. Era a visão noturna. Essa teoria destaca que um dos detalhes mais fascinantes da tecnologia alienígena é o que ela pode nos ensinar sobre a vida extraterrestre. O que mais podemos aprender com uma tecnologia mantida em segredo? Uma das coisas mais significativas que o Corso descobriu sobre essa tecnologia é que não havia controles na nave. Segundo o Corso, a nave alienígena não era pilotada por mãos extraterrestres. Ela era pilotada por seus cérebros. Uma coisa que o Corso descobriu é que tinha um capacete entre os destroços de Roswell e que os sensores que estavam espalhados por esse capacete correspondiam às saliências na cabeça dos ETs. E era assim que eles pilotavam a nave.
Se máquinas controladas pelo cérebro parecem ficção científica, prepare-se para mudar seus conceitos. O que os cientistas fizeram nos últimos 30 anos foi encontrar formas de ligar os eletrodos do capacete diretamente no cérebro das cobaias do teste. O fato de o governo trabalhar numa tecnologia que permite que os sensores leiam o cérebro dos pilotos e traduzam isso em controles de navegação para um voo totalmente automático parece ficção científica, mas é fato científico. Mas a maior descoberta de todas seria, na verdade, um novo elemento. Uma das histórias dizia que durante a engenharia reversa havia um elemento chamado elemento 115, que era crucial para a compreensão da propulsão alienígena. Tudo estava ligado a esse OVNI capturado que eles escondiam na Área 51. Recentemente, os cientistas batizaram o elemento 115 como Unum Pentium. Mas se esse elemento é mesmo de outro mundo, qual seria o seu poder? A inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade. Mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la. Se não, a única saída para a sobrevivência do planeta Terra talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.